Amém. Graça e paz, amém? Glória a Deus, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu quero relembrar você que na minha primeira mensagem, meu propósito era tornar você mais presente na sua própria vida. Usei a palavra presença para mostrar que a sua vida muitas vezes está apenas aguardando por você e que muitas vezes somos mais presentes na vida dos outros do que na nossa. Estamos muito atentos àquilo que Deus está fazendo na vida dos outros e esquecemos de canalizar nossas forças para fazerem as coisas acontecer na nossa própria vida. Eu sempre gostei muito de desenhos. Eu acho que nessa parte eu não cresci muito. Fiz um vídeo falando por uma ótica um pouco diferente do Rei Leão, e não sei se você teve a oportunidade de ver. Acho a história do Patinho Feio o maior barato, porque é a história de alguém que é diferente no meio de todo mundo que é igual, e todas as vezes que você é diferente as pessoas vão te achar feio. Acho a história da Branca de Neve fantástica, ainda que a história não tem nada a ver com a Branca de Neve, mas sim com uma mulher que tem um problema sério com o seu espelho e que sempre conversa com ele perguntando: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho diz que não, e todas as vezes que o espelho diz que não, está tudo tranquilo para todo mundo, para ela, para o espelho, para a Branca de Neve. Mas volta e meia está ela lá: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho diz não. E todas as vezes que o espelho diz não, está tudo tranquilo para ela, para o espelho, para a Branca de Neve, para todo mundo. Mas um belo dia ela diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho diz: tem sim, a Branca de Neve. E aí aquela mulher vira uma bruxa, quebra o espelho, arruma um cara para perseguir a Branca de Neve, porque me parece que o que a história quer dizer é no que pessoas podem se transformar quando vocês dizem o que ela não quer ouvir. Então as histórias sempre foram muito legais, tá certo? E eu quero passar uma rapidinho só para me fazer um comentário com vocês, num vídeo que eu gosto demais. Eu uso em treinamento de liderança, mas eu acho que vale a pena você dá uma olhadinha nessa história, pois apesar do título ser homem, é a história de uma menina numa batalha que a China iria enfrentar contra os hunos, e ela nunca tentou ser homem, só que seu pai era idoso e doente, e ela, para proteger seu pai, assume a postura da convocação do exército chinês, e ela se alista como se fosse um homem. É bem interessante nós olharmos para isso, porque ela é treinada por um comandante, e vocês viram ali, e ela aprende a lição. Ela se torna uma heroína que nunca quis ser homem, até porque no final desse desenho ela se casa com ele. Minha proposta é mostrar a você que a parceria entre um homem e uma mulher necessariamente não tira a força de nenhum dos dois, muito pelo contrário. Porém, a vida tem a tendência a aproximar pessoas diferentes, por isso que achamos que somos casados com a pessoa errada. Porque a vida tem tendência a colocar um proativo do lado de um lerdo. E isso causa uma irritação em quem não é maduro. Às vezes uma mulher proativa do lado de um homem lerdo
Ela fala: vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E o marido fala: calma, o mundo não acaba hoje. Não, acabou ontem, miserável. E o que a vida está querendo dizer é apenas para o proativo: diminua a sua velocidade. Você está ansioso demais. Aprenda com lerdo. E a vida está falando para o lerdo: acelera sua lesma. Aprenda alguma coisa. Eu achei muito legal, de tudo daquilo que eu ouvi até aqui, eu vi o pastor Fabrício falando da influência. E aí me veio à mente uma coisa que eu considerei bem importante. Há um tempo atrás, nós tivemos na nossa nação uma mulher posicionada no cargo mais alto da nossa nação. Hoje nós temos uma mulher que é esposa do homem que está à frente da nossa nação. Preste atenção. E aí eu vou no que o Fabrício disse. Uma mulher hoje que é esposa de um homem que tem a primeira posição, se tornou mais importante do que uma mulher que já esteve na primeira posição. Porque a questão não é posição, a questão é posicionamento. E Deus colocou isso no meu coração e eu quis compartilhar com vocês antes de refletir com você sobre a palavra do Senhor. Acredito que você está saindo daqui empoderado, não para virar homem, até porque não é para você retroceder, é para você ir para frente. Tá certo? As mulheres gostaram. É lógico que eu vou falar bem de vocês. Lá no Hombridade falei mal. Eu moro no Rio de Janeiro. Você tem uma coisa que eu estou acostumado a lidar com facções. Mas eu quero falar com você agora sobre a presença de Deus na vida das mulheres, dando a elas a oportunidade de se destacarem, de viverem o extraordinário, o incrível, o sensacional. Aproveitar essas oportunidades, talvez seja a grande sacada desse momento que você vive. Eu peguei algumas mulheres e a primeira delas é Agar. Porque olha que estranho, Abraão vai passar pelo Egito, algo que é transitório, ele não pretende ficar lá, ele está apenas fugindo de uma situação adversa. Mas quando ele passa no Egito, uma oportunidade surge para uma egípcia de se tornar alguém, de crescer, de progredir, de se tornar mãe de uma grande nação. Deus está passando no Egito e vai tirar do Egito a egípcia Agar e vai inseri-la, porque havia para aquela mulher uma grande oportunidade. E nessa oportunidade, provavelmente, ela foi na caravana de Abraão, sem desejar, contrária à sua vontade. Talvez ali ela foi comprada por Abraão, ou ele a ganhou de presente de alguém na hora de partir. Mas o que eu vejo é, durante aquela estadia, com aquela família, aquela mulher aprendeu a ouvir o que Deus tinha a dizer. E aproveitou a sua oportunidade, é verdade, e se tornou a mãe de uma grande nação. Porque o que nós precisamos entender é que estamos envoltos num ambiente de oportunidades. Falando aqui para as mulheres, vamos lá,
o povo está passando por Jericó. E o que passa por Jericó? Uma oportunidade que uma mulher abraça. E cá convenhamos, um dos últimos lugares que alguém esperava encontrar fé e a presença de Deus era na casa e no coração de uma prostituta. Porque as oportunidades, elas são para todos. E muitas vezes, na nossa ótica, se nós não estivermos atentos, o que os espias ouvem de Raabe na casa dela, provavelmente era uma fé. Ela diz para eles: o coração de todos se derreteu aqui quando vocês começaram a chegar, e eu sei que Deus já entregou Jericó na mão de vocês. Aquela mulher já sabe de coisas que nem mesmo os homens de Israel estão informados. E Raabe recebe a oportunidade, porque a presença de Deus passou pelo Egito, a presença de Deus passou por Jericó. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha o que vai acontecer com Elimeleque. Fome, a mesma coisa que Abraão. Ele sai de Belém para peregrinar nos territórios moabitas, e quando ele chega lá, o que há em Moabe? A oportunidade. A oportunidade que Ruth vai pegar com todas as suas forças, porque Deus também estava lá. Egito, Deus estava em Jericó, Deus estava em território moabita, dando oportunidade a mulheres de mudarem de vida. Vamos sair daí e vamos para a Síria, vamos dar uma olhada nos arameus, e vamos ver agora uma menina novinha receber uma oportunidade de deixar Samaria e de migrar para Damasco, para trabalhar na casa do leproso Naamã. E nós vamos descobrir que a presença de Deus deixa Samaria para frequentar Damasco e curar, e muito mais do que curar, abrir os olhos espirituais de um homem que volta convertido. Quando nós olhamos, irmãs, nós estamos envoltos em oportunidades que algumas pessoas vão jogar fora. Muitas vezes, se não olharmos com uma mente mais aberta, vamos achar que há injustiça, que pode talvez não estar na sua geração, mas em alguém que te antecedeu. Talvez hoje uma menina ou uma mulher tenha mais vantagens que você, simplesmente porque o avô dela fez algo que o seu não fez, o pai dela fez algo que você não fez. E quando você olha para você e para ela, você olha apenas para a geração atual e parece que o outro tem vantagem, mas a oportunidade sempre esteve para todos nós. Mas agora eu quero mostrar a você uma mulher extraordinária, ainda muito novinha. Lucas 1:26. Eu quero mostrar a você que assim como o anjo foi ao Egito, Jericó, Moabe e Damasco, assim como o poder de Deus foi a esses lugares, ele também vai a Nazaré conversar com uma menina. Lucas 1:26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Preste atenção, porque o que ela vai receber é a oportunidade que todos recebem. Para gerar um filho, pastor? Não. Para reconhecerem a sua missão. O que Maria faz simplesmente é aceitar a missão e conduzi-la com uma maestria extraordinária. É verdade. Mas é importante nós olharmos, se estamos falando de presença, é entender que onde Maria está, coisas extraordinárias
acontece? Sua presença, é verdade, leva consigo a presença do Altíssimo. Ela está na sua casa, e quem é que está lá? Deus, na presença de um anjo. Nós vamos olhar Isabel em seus afazeres domésticos, e quem é que chegou na casa de Isabel nas montanhas? Maria. E quando ela chega, o ambiente mudou. A própria Isabel diz: olha, mas que honra receber a mãe do meu Senhor, porque assim que você entrou neste lugar, o menino que está no meu ventre saltou. Vamos lá, vamos ver a vergonha de uma família, ou pelo menos a possibilidade de que isso aconteça. Caná da Galileia. Um casamento está acontecendo, o vinho acabou, mas quem é que está lá? Maria. Ela é a primeira, e não porque é santa, não, é porque tem Deus. Porque onde ela está, Deus está presente, e onde pessoas que têm Deus estão presentes, Ele também está. E onde Ele está, coisas extraordinárias acontecem. Então não sei a idade da Maria, também não estou a fim de saber. Não estou aqui para me meter na vida dos outros, fazer fofoca. Mas eu quero te mostrar algumas coisas que eu acho maneiro na vida dela e na oportunidade que ela recebeu. Na minha tradução diz assim, não é nessa que o gesto que citou, é a minha. Maria está lá na casa dela, quando de repente chegou um anjo, falou: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Maria falou: o que é isso que está acontecendo? O anjo falou: vim aqui falar contigo umas paradas aí. Maria falou: bota para fora. O anjo falou: pois é, você vai ficar grávida. Maria falou: não vai rolar. Deixa eu explicar ao senhor como é que acontece, porque o senhor é anjo e lá no céu não tem dessas coisas. Criança para nascer tem que ter sexo, anjo. E eu sou virgem. O anjo falou: mas isso não é problema para aquele que me enviou. Descerá sobre ti o Altíssimo, né? O poder do Espírito Santo vai envolver você com a sua sombra, e você vai ficar grávida, sim senhora, do Espírito Santo. E Maria deve ter dito: mas quem é que fala isso pro Zé? Pensa, Maria falando: Zé, chega aí. Não vai acreditar, Zé. Eu estava aqui em casa, chegou um anjo e falou bem que eu ia ficar grávida. O que você acha? O que o Zé ia falar? O boto não engravida no Amazonas? O que um anjo não pode fazer aqui? Era perigoso, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ela tinha que ter coragem para aceitar isso? Pois é. E ela tinha. Ela não está entendendo nada, coitadinha. Ela falou: estou dentro dessa parada aí, não sei nada como é que é esse negócio de... Mas vamos embora. Se Deus falou, eu estou atrás da minha oportunidade de viver o que Deus tem para mim. É obediência. É o que ela está me mostrando. Às vezes nós queremos para viver coisas extraordinárias, enquanto a vida está aguardando apenas posicionamentos simples, mas sólidos. O que Maria tem? Uma vida. É só isso. Ela curou o quê, gente? Quantos milagres essa mulher fez? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha para ela. Quem é ela? Por que Maria? Sabe o que está acontecendo, gente? Nós estamos atraindo atenção demais para personagem de destaques na Bíblia, esquecendo que a história não se faz só com eles. Ontem eu mostrei para vocês que assim como Ana conseguiu um filho em Siló, Penina também poderia conseguir em Siló o amor de Eucana. Porque uma conseguiu e outra não? Porque Deus tinha Ana como privilegiada? Não, porque posturas trazem resultados diferentes. Quando nós olhamos, é isso que vemos.
O nosso Deus veio aqui, você lembra? Também ouvimos isso aqui ontem com Chris Volaton. Quando nós vimos que muitos receberam a sentença do pecado, e dentre eles a terra, você vai produzir espinhos e cá, pronto. Está certo. Todas as vezes que um rei é empossado, o que se coloca na cabeça dele para determinar a posse é uma coroa. Quando o rei vence outro alguém, ele é levado então para a capital da província, e lá então a coroa do rei perdedor é transpassada para a cabeça de um vencedor, e agora ele é dono daquele reino. Se a terra recebeu espinhos por causa do pecado, não é difícil entender porque botaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Porque a história estava querendo dizer, o reino que era dele, agora é posse desse que está com a coroa na cabeça. Porque são decisões, escolhas que mudam a nossa vida. Sabe qual é o problema, mulher? É que às vezes seu marido está nervoso por falta de sexo, e a senhora vai orar. Senhor, calma aquele homem. Eu imagino Deus. Culpa ou responsabilidade talvez seja a grande essência que nós precisamos entender. Mas preste atenção, porque Maria, depois você dá uma lida, porque o anjo acabou de falar. Olha o que o anjo falou para Maria. Maria, eu vou falar, bater um negócio para tu aqui, ó, que ninguém sabe. Um babado extraordinário. Isabel, sua prima está grávida. Entendeu? E ela está velhinha e você novinha. Você não pode ter porque você é virgem. Ela não pode ter porque já atravessou o cabo da boa esperança. E o Zaca já não está quase pegando mais ninguém. Você está rindo porque não é seu marido. Escute isso, de repente é. Escute só, olhe para mim aqui. Quem é que falou que Isabel estava grávida? Para Maria, quem foi? Quem é que foi? Assim que o anjo foi embora, provavelmente para Maria não deixar ele sem graça, Maria falou, quer saber de uma coisa? Eu vou ver esse meu anjinho aí falando que estava grávida, Isabel, minha prima, não estou sabendo de nada. Pastor, o que isso quer dizer? Que a vida de alguém que é capaz de apurar as coisas, ainda que seja dita por um anjo, para Maria não tinha fake news. Porque antes de levar adiante, antes de acreditar, você olha para a maturidade dessa garotinha, eu confesso para você, eu estou satisfeito com a Mary, aliás, também uma Maria, certo? Mas essa aqui é maneira. Eu fico imaginando o que a sua vida está esperando de você, te oferecendo tantas oportunidades de escrever seu nome na história. Eu não sei de onde você vem, de que estado você vem, mas me parece que Deus está querendo dizer que esteja você no Egito, em Jericó, em Moabe, na Síria ou em Nazaré, Deus trouxe você aqui porque quer te dar uma oportunidade de viver algo incrível, sensacional, extraordinário. Porque chegou a sua hora, chegou a sua vez. Olhando para essa menina, eu encontro um comportamento tão forte da maneira com que ela conduz sua vida. Eu fico imaginando a tristeza de Maria, o impacto. O menino acaba de nascer. Pensa na alegria de Maria ao ver Jesus. Mas aí chegam alguns homens. Eles trazem consigo presentes. O primeiro é extraordinário, é ouro. O que quer dizer que aquele menino é rei.
O segundo traz incenso. Também é muito legal, porque fala de sua espiritualidade. Mas quando o terceiro traz um produto que preparava o corpo dos mortos, a mirra, provavelmente Maria engasgou. Ela não teve vida fácil. Ela foi chamada para treinar o Filho de Deus. Maria foi a única mulher que pisou nessa terra e teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de mãe. A parceria com seu marido quando Jesus tinha 12 anos de idade é fantástica. Uma crise abate o casamento. Por quê? Porque estão voltando para casa depois da festa da Páscoa e Jesus não está com eles. O que poderia ser uma grande discussão. Onde perdemos Jesus, ele deveria estar com quem? Se tornou uma grande parceria entre José e Maria. Porque a pergunta é, para que a diversidade vem? Para que o problema vem? Será que é para estabelecer o caos ou para verificar a possibilidade? Ou a capacidade da união? Hoje as pessoas me perguntam, por que pessoas se divorciam? E esta é uma pergunta totalmente errada para o tema. A pergunta não é por que pessoas se divorciam, e sim porque elas se casam. Todas as vezes que o motivo do casamento é frágil, não precisa de muita coisa para que um casal se separe. O que nós precisamos é melhorar a nossa ótica. Me parece que ela o tempo inteiro está sendo revisada. Aliás, essa é uma maneira de Deus fazer as coisas. Trabalha, trabalha, trabalha e agora supervisiona. E viu Deus que era bom. Então vamos para a próxima fase. Fazemos e viu Deus que era bom. Ezequiel, vem para cá. Eu preciso testar sua visão em meio ao caos. Poderão viver a esses ossos? Meninas, Deus está dando a oportunidade a vocês de viverem coisas extraordinárias. Deixa eu terminar com esse texto, que eu gosto demais, porque... o quê? Vem aqui falar. Eu, hein? Eu brinco que eu estou pregando tanto, que eu cheguei em casa, olhei para minha mulher e falei, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5. E ela disse, Cláudio, você está em casa. E eu disse para ela, então vamos cantar um hino para acabar o culto. Você quer guardar um texto? Tenho falado ele muito na igreja e também com o pessoal da CN. 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Continua, por favor, até o 5. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, por esta razão, ou por razão por que ficaram prostrados no deserto. Preste atenção e eu termino aqui. Pessoas podem estar no mesmo auditório, no mesmo dia, na mesma hora, ouvindo as mesmas coisas. Todos estavam debaixo da mesma nuvem. Quantos? Todos. Por isso Paulo começa o texto dizendo, o que eu vou dizer agora não pode ser ignorado.
Eu achei que ele fosse falar de Cristo. E Paulo vai falar de oportunidades. Paulo vai dizer todos no mesmo dia, no mesmo local, vendo nuvem, vendo maná, vendo e bebendo água, vendo Moisés, vendo o mar se abrir, mas saíram dali com resultados bem diferentes. A pergunta é: você vai sair daqui para fazer o que com as ferramentas que recebeu aqui? Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Fique de pé todas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: hoje a oportunidade é sua. É isso aí. Feche seus olhos. Eu quero orar. Pai, ouvimos a tua palavra pelo menos 2, 3, 4 vezes por semana, e não é de hoje. Já tem bastante tempo para alguns de nós. Uma palavra da verdade, uma palavra que tem o propósito de trazer fé, mas que não tem mudado a vida de um grupo de pessoas, e isso é verdade. Me parece que pessoas que perecem no deserto ficam para trás, se tornam meras espectadoras de histórias alheias de sucesso. E um dos maiores perigos de tudo isso, Deus, é que a ausência de resultados pode migrar para uma frustração, e essa frustração pode conduzir a mente das tuas filhas a uma incredulidade. Por isso eu te peço, numa conferência que tem o título de presença, que a nossa presença seja forte e marcante na nossa vida, tomando as decisões que precisamos tomar, removendo pedra para que morto ressuscite, estendendo o cajado para que o mar se abra, colocando os pés nas águas, gritando para que o muro caia. Mas muito mais do que a nossa presença, que venhamos entender que estamos envoltos em oportunidades, e elas podem estar numa menina que entra pela porta dos fundos e cura o homem mais poderoso no âmbito militar da Síria, uma mulher que é escrava e vira a mãe de uma das nações mais poderosas do mundo ainda na atualidade, de uma mulher prostituta que tem seu nome escrito na genealogia do Filho de Deus, numa moabitazinha mal vestida, catando o resto de plantações, que se torna a avó do rei Davi. As oportunidades continuam, Senhor, e aqueles que as aproveitam vivem o melhor desta terra, e aqueles que não tiram proveito pode até ir para o céu, mas vão perder a oportunidade, vão ter jogado fora, Senhor, a oportunidade de protagonizar histórias extraordinárias aqui nessa terra. Que essas mensagens e ferramentas que estão sendo dadas aqui não se percam, porque a tua presença faz toda a diferença, ao lado da nossa presença, não na vida dos outros, mas na nossa própria vida, porque a tua palavra, na verdade, nos oferece um espelho que nos faz olhar para nós mesmos. Continua conosco, Senhor,
porque a luta continua. Ser conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?